Tem gente nova no pedaço também. Então, deixa eu me apresentar brevemente. Meu nome é Beth Rodrigues. Eu sou trainer em disciplina positiva, sou também consultora educacional, educadora parental, faço formação, né? Tenho curso de formação integral em educação parental e a pós-graduação integral em educação parental. Então, são todos cursos que eu dou, além de ser professora na PUC e na COGEAI desde 2006. E estou na área de educação há 40 anos, né? E o tema escolhido foi dentro desse mercado de atuação do educador parental, o mercado da educação parental. Existem alguns mitos sobre essa profissão. Então, muita gente nem sabe direito o que é e o que acontece, o que o educador parental faz, e eu vou falar em detalhes sobre tudo isso mais pra frente. Hoje eu quero focar nos mitos sobre essa profissão. E eu trouxe 3, né? São muitos os que existem, mas esses são, na minha opinião, os mais famosos, os que as pessoas mais me perguntam. E é interessante porque muitas vezes já são profissionais até que atuam no mercado com orientação de pais, com algum tipo de assistência, orientação, enfim, relacionamento com pais e mães, e que tem essas dúvidas. Então, eu acho elas são mitos, mas são dúvidas muito pertinentes, sabe? Não tem nem nada que vamos dizer assim, inusitado. É bem comum, são bem frequentes mesmo. Então, o primeiro grande mito dessa profissão, gente, é se é preciso ser pai ou mãe para ser educador parental. Esse é o que eu mais ouço, é a pergunta que eu mais ouço, porque existe mesmo um senso comum de achar que para você falar daquilo, você tem que entender, você tem que viver, você tem que, assim... Também é lógico que isso vai facilitar, vai ajudar, não vamos também dizer que isso não vai ajudar, mas não é isso. Então, se as pessoas pararem para entender o que é a profissão do educador parental, vai ficar mais claro do porquê isso é um mito. Porque não é necessário ser pai ou mãe para ser um profissional competente, um educador ou educadora parental competente. Então, eu vou explicar. Olha... O educador parental é esse profissional, enfim, o educador ou educadora parental é esse profissional que vai fazer várias coisas com pais e mães. Observe que o adjetivo, né, é parental, que está relacionado a parentalis, que quer dizer adjetivo relacionado a pais e mães. Então, o educador parental só atua com pais e mães. Não atua com professores, não atua com psicólogos, não atua com adolescentes, não atua com crianças. O educador parental só pode atuar com pais e mães e figuras parentais. O que significa figuras parentais? Pessoas que assumem a responsabilidade da criação daquelas crianças ou adolescentes. Então, não estou falando também daquela responsabilidade temporária, não, estou falando de uma responsabilidade. Então, por exemplo, padrastos, madrastas, alguns avós, né, pessoas que adotam filhos. Então, essas são figuras parentais. Então, educadores parentais são os profissionais, na minha opinião, são os únicos profissionais que existem que atuam exclusivamente com pais e mães. Agora, existem muitas profissões que nós também atuamos com pais e mães, mesmo que não exclusivamente, né, como os educadores parentais. E o que um educador parental faz, então, em relação aos pais e às mães? Precisa ter muito conhecimento sobre educação de filhos, sobre criação de filhos, sobre parentalidade, sobre paternidade, sobre maternidade. Aí você vai falar, poxa, mas você acabou de falar que não precisa ser pai e mãe, precisa ter conhecimento sobre esse assunto? Sim, porque do mesmo jeito que um oncologista não precisa ter tido câncer para ser oncologista, ele precisa ter muito conhecimento sobre o câncer, porque ele é um oncologista. Um alergista não precisa ser alérgico a nada para ter um grande conhecimento sobre alergia e assim por diante, né? Então, todos os profissionais que se não, professores precisariam ser todos ser pais e mães,
porque eles... Não há necessidade. Professores precisam ter um grande conhecimento sobre educação infantil, sobre desenvolvimento infantil, para poderem se tornar professores. Então, ou sobre o conteúdo, dependendo da faixa etária, sobre o conteúdo que ministram, né? Que dão suas aulas, sua disciplina. Então, no caso, os educadores parentais, eles precisam saber vários assuntos da parentalidade relacionados à criação de filhos, porque eles são profissionais que vão não só compartilhar esse conhecimento, né, que é muito importante, mas eles também vão focar nesse acolhimento, nessa orientação, nesse apoio, nessa escuta, nessa... orientação que vai orientar, por exemplo, como que vai ajudar os pais a desenvolver estratégias, a conhecer estratégias, conhecer ferramentas, conhecer conceitos e principalmente conscientizar-se. Então, o grande objetivo, na minha opinião, do educador parental é trabalhar a consciência, a conscientização dos pais, não só através de conteúdos sólidos, né, esses conceitos, essas estratégias, essas ferramentas parentais, mas principalmente como eles são como pais e mães, sobre o seu próprio estilo parental, sobre uma educação respeitosa e eficaz, uma educação equilibrada que não seja só firme, porque também esse é outro mito, viu, gente? Nem estava aqui na minha lista, mas esse é muito comum. As pessoas associarem, quando a gente fica falando de uma educação respeitosa, uma educação não agressiva, não violenta, não autoritária, não punitiva, as pessoas já ficam achando que nós estamos falando que é uma educação permissiva, em que a criança pode fazer tudo, e não é isso. Então, não confundam, né, alhos com bugalhos. Educação, de modo geral, é o grande tema, né? Educação parental é educação de pais e mães. O educador parental não precisa ser pai e mãe para desenvolver tudo isso que eu estou falando, para ter esse conhecimento sólido, conhecer os diversos assuntos da parentalidade que são fundamentais, básicos, para que todos os pais e mães deveriam ter consciência, ter conhecimento. E você profissional precisa ter esse conhecimento. Eu mencionei eu mencionei os estilos parentais. Então, essa consciência de que existem diferentes estilos parentais, quais são os seus que você adota, quais são os resultados em curto prazo dessas suas escolhas, né, de estilos de liderança, quais são os resultados em longo prazo desses seus estilos de liderança, dessas escolhas de estilos de liderança. Porque uma coisa é você ser gentil, outra coisa é você ser firme, outra coisa é o que a gente espera, que você aprenda a ser gentil e firme ao mesmo tempo, que é uma liderança autoritativa ou democrática. Não é uma liderança só gentil e que pode cair na permissividade, nem só muito firme e que pode cair no autoritarismo. Então, esse equilíbrio... Só um profissional que estuda a fundo e que consegue exercitar esse equilíbrio é que pode ajudar pais e mães a também exercitarem esse tipo de liderança. Porque nós, adultos, né, nós pais e mães, por exemplo, em relação aos seus filhos, precisam ser um exemplo de uma liderança gentil e firme, na qual os pais e mães precisam saber dizer não, precisam saber dar limites, ao mesmo tempo que precisam identificar quais são as necessidades dos seus filhos. O que os seus filhos precisam para poder atender essas necessidades, que é diferente de desejos. Vejam que são tantos os assuntos que os educadores parentais precisam conhecer, os competentes, né? Porque nós estamos falando aqui de profissionais que querem ser referência no mercado, profissionais que querem fazer a diferença na vida daquele casal, daquela família, que às vezes você acaba achando que você está atendendo só um pai, uma mãe, né? Enfim, não importa só a mãe, não importa, mas um grupo de pais e mães. Você às vezes está afetando gerações,
Porque a partir daquela sua informação, daquele seu conhecimento, a estratégia que você ensina, aquela consciência que você traz para aquele pai, para aquela mãe, de que aquela atitude pode gerar, por exemplo, uma desconexão entre pais e filhos, porque todo mundo quer, são as mesmas coisas. Nós queremos que os nossos filhos sejam felizes, se tornem pessoas responsáveis, honestas, éticas, empáticas, corajosas, inteligentes, enfim, a lista é grande. Mas nós queremos o melhor para os nossos filhos e nós precisamos prepará-los para a vida. Então, uma das muito importantes funções parentais de todos os pais e mães, além de cuidar dos filhos, né, é educar os filhos. E como que a gente educa? A gente prepara para a vida, através do desenvolvimento de habilidades de vida. Habilidades cognitivas, sim, por isso que a gente coloca os filhos na escola, para nos ajudarem, né, os professores nos ajudarem, mas também habilidades sociais, de relacionamento, habilidades emocionais, de inteligência emocional, de equilíbrio emocional. Só que como que muitos pais e mães vão fazer isso se não tem isso? Se não se consideram pessoas inteligentes emocionalmente? Se não sabem ter bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamentos positivos, gratificantes, respeitosos, empáticos, encorajadores. E é isso que um bom profissional, né, ou uma boa profissional, um educador parental, precisa primeiro desenvolver em si mesmo. Por isso que eu falo que não precisa ser pai e mãe. Precisa ser um bom profissional. Precisa desenvolver em si mesmo essas competências básicas, essas competências essenciais, para poder ajudar pais e mães a desenvolverem também em si mesmos, para que esses pais e mães possam ajudar seus próprios filhos a desenvolverem essas habilidades. Veja que é todo um processo. Então você, que já é um educador parental, uma educadora parental, sabe do que eu estou falando. São muitos os conteúdos que são básicos, que são importantes, que a gente precisa compartilhar com os pais e mães. Isso você vai aprender num bom curso de formação, numa boa pós-graduação sólida, né, que tenha, que seja organizada, criada ou dada por alguém que tenha bastante experiência no mercado, que tenha conhecimento para isso, e você vai estudar esse assunto, conhecer esses assuntos, são vários, né, para poder compartilhar. Então, resumindo, né, esse primeiro mito que eu trago, que é, afinal, precisa ser pai ou mãe para ser educador parental? Não precisa. Você precisa conhecer muito bem os principais assuntos relacionados à criação de filhos, à parentalidade, ter esse conhecimento teórico, sim, dos conceitos, também prático das estratégias, das ferramentas, mas principalmente o como. O como conscientizar os pais e mães, através de que conceitos, que estratégias, que atividades que eu faço com pais e mães para ajudá-los a desenvolver essa consciência. Porque o educador parental competente, talvez ele até não tenha exemplos pessoais como pai, como mãe, né? Porque eu acabei de falar que não precisa ser pai ou mãe, tá? Eu não vou ter um exemplo da minha filha, do meu filho, porque eu não tenho filhos. Mas você sempre tem um exemplo como filho, como filha, como profissional, como tio, irmão, né? Primo, enfim. Você vai ter exemplos dos livros que você vai ler. Então, exemplos não vão faltar, até porque eu acredito mesmo nesse equilíbrio também entre teoria e prática. Não adianta ser um curso muito teórico e que depois você não sabe colocar na prática. Ah, tá bom, entendi. Entendi todos os efeitos do cérebro, todas essas traumas, mas como eu faço? Como eu lido? Como eu resolvo? Então não adianta você ficar também só no campo da teoria e depois não saber utilizar na prática, por isso a importância das estratégias, das ferramentas. A mesma coisa em relação aos cursos, né, de formação de educação parental. Não adianta ser um curso só prático e que você vai reproduzir o que mandaram você fazer daquele jeitinho, que só pode ser daquele jeitinho, que é aquele método fechado. Aí depois você não vai saber resolver um problema diferente daquilo lá. Então, o importante é você fazer um curso que te prepare, que você se sinta seguro, não só, né, te dê o peixe, mas te ensine a pescar. Tá? Então as duas coisas, é sempre isso. É aquela coisa da mão, né? Por isso que eu escolhi para esse livro que eu escrevi, que recentemente
Foi publicado, né, agora pela editora Manoli, no final desse ano, os 14 competências essenciais do educador parental para profissionais que orientam pais e mães. Então é um livro absolutamente autoral, em que eu trago 14 capítulos, cada um tratando de uma importante competência ou social, ou emocional, ou técnica do educador parental, que precisa ser desenvolvida, e aqui eu trago como desenvolvê-las. Então eu trago vários exemplos dessa relação educador parental, pais e mães. Então é um livro obrigatório para quem é da profissão ou quem quer tornar-se. Vejam, é para profissionais que orientam pais e mães. Você é coordenador pedagógico, diretor de escola, psicólogo, psicopedagogo, assistente social, físio, nutri, fono, enfim, gente, a lista é gigante. Pediatra, psicólogo, você precisa conhecer esse material porque você provavelmente atua, já lida com pais e mães, tá? Então, explicado o primeiro mito, não precisa ser pai e mãe, mas precisa estudar muito. Precisa conhecer muito bem o assunto para poder se sentir seguro, para poder trazer essa teoria, esse equilíbrio entre teoria e prática, para poder trazer os assuntos que realmente são pertinentes, são importantes para pais e mães, que vão ajudá-los nesse processo de conscientização. Gente, é muito comum quando um pai e uma mãe começam um curso com a gente, pelo menos isso aconteceu muito comigo. Já na primeira, segunda aula, já fica bate aquele desespero. Ai, tô fazendo tudo errado, acho que não dá mais tempo. Meu filho já tem 10 anos, minha filha já tem 8, minha filha já tem 14. E agora, poxa, tal. Então puxam aquele chicotinho da culpa, que eu brinco, guarda esse chicotinho da culpa, não traz pro curso. Porque senão fica a pessoa se martirizando e não é sobre culpa, não é sobre vergonha, é sobre conscientização, é sobre conhecimento do universo infantil, do universo juvenil, é você conhecer melhor o seu filho, a sua filha, seja lá em que fase de vida que ele esteja, para poder atender às suas necessidades. Isso, basicamente, já vai melhorar essa conexão entre pais e filhos, já vai trazer esse vínculo, esse elo, essa ligação, esse apego que a gente fala tanto. Então é sobre isso, tá? Então um bom curso de educação parental, uma boa orientação parental vai ajudar a estreitar esses laços familiares, a fortalecer esses vínculos familiares, a criar memórias familiares, garantir, porque gente, vai ter conflito, vai ter, viu? Aliás, eu já tô entrando no segundo item. O segundo, assim, que eu mais ouço é: Beth, precisa ter uma família perfeita para ser educadora ou educadora parental, porque eu não tô pronta. Eu ainda grito com meu filho, às vezes eu ainda escapa umas frases assim de ameaças ou de manipulação. Eu nem tava me dando conta, mas eu fico fazendo chantagem, eu fico fazendo ameaças. Enfim, é muito engraçado, porque é muito comum nos meus cursos as pessoas perceberem logo no começo o quanto nós somos manipuladores, nós adultos, o quanto nós adultos, quando a gente fala coisas do tipo, ai, meu filho não me ouve, na verdade não é, você está falando isso, mas o que você quer dizer mesmo é meu filho não me obedece. E que todo mundo quer, todos os pais e mães querem filhos obedientes, filhos que simplesmente façam o que a gente fala para eles fazerem, sem reclamar, rapidamente, em silêncio de preferência, né? Bem quietinhos, bem obedientes. Aí você vai falar, não é isso que eu quero um filho que seja consciente, que seja crítico, que tenha opinião própria, que não seja mareva com as outras, tá bom. Só que você quer isso da porta da casa para fora. Dentro de casa, você quer o filho obediente. Então, nós somos seres humanos normais, nós não queremos dor de cabeça, nós não queremos conflito, então a gente precisa só pensar, né, que para formar essas pessoas críticas, competentes, que vão usar a sua criticidade, o seu raciocínio, a sua inteligência, que não serão pessoas que serão manipuladas, né, mas também não serão pessoas manipuladoras, né, a gente precisa ser um exemplo. Só tem um jeito dos nossos filhos aprenderem essas habilidades que a gente quer que eles desenvolvam. Através do nosso exemplo. Não existe outra maneira. Não adianta fazer um discurso sobre honestidade e o seu filho te pegar mentindo. O que de verdade ele vai aprender é que a gente mente.
Não adianta a gente fazer um discurso sobre falar baixo e você falar com seu filho aos berros. Eles estão aprendendo com a gente o tempo todo. Por isso que eu sempre falo que a gente erra muito, erra o tempo todo e que tudo bem, porque nós somos seres humanos. A grande importância é a gente adquirir essa consciência de quais são os nossos erros para evitar que eles aconteçam de novo. Para aprender com os nossos erros, assumir os nossos erros, para não ficar repetindo os mesmos erros sempre. É esse o ponto, tá? Então, esse segundo mito, que é o da família perfeita, já ficou claro que não existe essa família perfeita. Portanto, filhos perfeitos não existem, pais perfeitos não existem, mães perfeitas não existem, portanto não existem famílias perfeitas. Educar é um processo contínuo, é um processo que começa lá quando o seu filho está na sua barriga. Depois você vai continuar com esse processo para o resto da sua vida. Ah, mas ele já saiu de casa. Continua, o processo continua. Eles continuam, a não ser que você não tenha mais vínculos, a não ser que você não fale com seus filhos, não é o que eu espero. Eu, pelo menos, minha filha saiu de casa, mas toda hora estamos juntas, dentro do possível, né? Lógico, quando ela estava morando fora, não. Mas sempre falando. Hoje, por exemplo, ela veio almoçar aqui comigo. Ficou até agora há pouco, estava aqui, até tomou banho aqui em casa. Então, vejam, quando você tem um bom relacionamento com seus filhos, isso é para o resto da vida. Depende do que você quer. Talvez você não queira, pensa bem. Então, não existe família perfeita. Educar é um processo longo, contínuo, de aprendizados, no plural, para todo mundo. Não é só para os filhos, é para os pais também. Todas as pessoas, todos podem aprender muito, tá? Então, é importante, no caso dos pais e mães ou educadores parentais aí que estão preocupados, puxa, minha casa não tem muita coisa ainda, não sei direito, como é que eu vou falar com propriedade sobre isso para os outros pais? Fale dos seus perrengues, fale das suas dificuldades também, fale dos seus sucessos também, sabe? Então assumir a nossa vulnerabilidade, assumir as nossas dificuldades, falar dos nossos desafios, dos nossos fracassos, isso humaniza, isso aproxima. Mas é lógico que você não vai ficar também só falando as coisas que você faz errado, né? Por favor, tenha bons exemplos, né? Compartilhe coisas que funcionaram, que para você fizeram sentido. Por exemplo, eu lembro que quando eu conheci a disciplina positiva, em janeiro de 2008, olha como faz tempo, eu fiquei tão encantada com essa abordagem que eu fiz questão de compartilhar com absolutamente todo mundo que eu encontrava pela frente. Na época, eu era coordenadora de duas instituições. Um grande colégio particular aqui em São Paulo, no qual eu compartilhei esse assunto com toda a minha equipe de profissionais, de professores, e também com pais, fazendo palestra para pais, e também dentro de uma ONG, que eu era coordenadora pedagógica dentro de uma ONG, fazia trabalho social como educadora social, também era na época até professora de algumas outras ONGs e escolas públicas aqui em São Paulo, em Paraisópolis e tal. Então, eu tinha aquelas turmas de 49 alunos em Paraisópolis e eu aplicava algumas das ferramentas. Então, vejam, quando você acredita em algo, que você vê que aquilo faz sentido, que aquilo pode ser útil, que aquilo pode estreitar relações, trazer para um relacionamento harmonioso, respeitoso com todos, não é só para os adultos, não é só para as crianças, mas todo mundo se sente respeitado, você quer compartilhar isso com as outras pessoas. Então é muito interessante e importante que você, educador ou educadora parental, escolha bem que assuntos você vai querer compartilhar com os pais e mães que você vai atender, conhecer, dar cursos, dar workshops. Você precisa ter consciência dos diferentes formatos que você pode atuar, das diferentes maneiras que você pode atuar, dos diferentes públicos. Então, são muitos assuntos, gente. Por isso que existe até pós-graduação integral em educação parental, porque tem muito conteúdo básico, essencial que o educador e educadora parental precisa conhecer. Dá para ser perfeito em tudo isso? Não, mas você precisa conhecer muito sobre criação de filhos, sobre parentalidade, para poder compartilhar com pais e mães ou figuras parentais, como eu já disse, não só situações, conceitos, ferramentas, estratégias de sucesso, mas também as suas dificuldades pessoais, os seus perrengues, os seus desafios, os seus fracassos. Isso tudo, aquela história que a gente estava falando, nem autoritário, nem permissivo. Eu percebo que quando eu dou cursos,
e conto casos pessoais reais, né? De que, naquele momento, naquele dia eu fui permissiva e aconteceu isso, depois eu me arrependi por causa daquilo. Naquele momento, naquela fase, eu estava muito autoritária, chegando até enfim, a ficar cansada eu mesma, né? Eu não aguentava mais de tanta chatice. Então, quando você conta histórias reais, os pais adoram, porque percebem que, puxa, em casa é assim mesmo também. Eu também, acontece isso comigo. Então, tá tudo bem. Você não vai chegar, não ache que, eu preciso fazer não sei quantos cursos, eu preciso ler não sei quantos livros, eu preciso ter não sei quantas horas de estágio, supervisão, tal, para estar. Aí eu vou me sentir pronto para começar. Não. Senão você nunca vai começar, tá? E é isso que tá impedindo tanta gente de começar. Então, escolha um bom curso, no máximo 2 bons cursos que se complementem, que não sejam iguais, que se complementem, tá? Por isso que eu sempre recomendo formação integral em educação parental ou pós-graduação integral em educação parental, para focar na educação parental, e, por exemplo, o de disciplina positiva, porque aí você tem uma abordagem sólida que existe há 40 anos, mais de 20 títulos, né, publicados a respeito, milhares de pesquisas científicas basadas, né, em todas as línguas, mais de 50 línguas em 88 países. Então, é uma abordagem sólida, consolidada, que os grandes nomes da parentalidade todos estudaram, começaram por aqui, e aí você tem sim a combinação perfeita para o seu currículo, para a sua formação, tá? Vamos pro terceiro mito? Existem muitos, como eu disse, tá? Eu trouxe aqui alguns, depois eu quero ouvir vocês. Vou passar aí porque eu não tô lendo agora o que vocês estão escrevendo muito, para não me distrair. Mas tem gente perguntando assim: precisa ter experiência na área da saúde ou na área da educação? Ou já experiência como educadora ou educadora parental? Como assim? Como assim? Não precisa. Porque se você achar que você tem que ter experiência naquilo para começar, você nunca vai poder começar. Você só vai ter experiência depois que você começar. Você vai adquirindo experiência. Então, é lógico, gente, não vou mentir para vocês, que quem vem da área da saúde ou quem vem da área da educação já tá aí alguns passos à frente das pessoas que estão fazendo transição de carreira, por exemplo. Ou que estão começando, vindo de uma área completamente diferente, que não trata, né, desses assuntos relacionados à educação, à criação de filhos, à parentalidade, ao desenvolvimento infantil, à neurociência, à saúde, né, seja ela física, emocional, mental. Então, é lógico que é mais fácil para profissionais da saúde ou da educação. Mas eu acabei de mencionar esse livro, não é? São 14 competências que eu estou chamando de essenciais. Nos meus cursos eu até dou 20. Então, 20 aulas sobre as competências, porque eu divido no curso as sociais, as emocionais e as técnicas, né? Então, por isso 20. Vejam, quando nós falamos de tantas competências, algumas dessas, você talvez, por causa da sua profissão, ou da sua natureza, da sua, né, genética, sei lá, do ambiente em que você foi criado, você já tem essas competências desenvolvidas. Mas talvez não. Vou dar um exemplo. Profissionais da educação já sabem a diferença entre workshop ou oficina, palestra, rodas de conversa, cursos, minicursos, aulas individuais, formato online, formato presencial, recursos, estratégias, materiais, objetivos, conteúdos, enfim, eu tô falando um jargão aqui, pedagogês, que o pessoal da área da educação conhece e domina. Mas talvez se você venha de outra área, você vai falar, caramba, eu não sei a diferença dessas coisas, eu não sei planejar um workshop, eu não sei planejar uma palestra, eu não sei planejar um curso, eu não sei planejar atividades, estratégias, definir materiais. Então você precisa aprender. Porque essa é uma competência essencial para qualquer educador. Um educador parental, então, que está lidando com adultos, precisa dominar esse assunto, tá? Bom, aí pode ser que você venha de uma outra área e que você tenha, por exemplo, desenvolvida as suas habilidades de escuta, uma escuta ativa, uma verdadeira escuta empática, que sabe ouvir o outro,
sem interromper, sem julgar, sem querer aconselhar, consertar, resgatar, que se contenta porque sabe que essa escuta, e muitas vezes ela é poderosíssima, ela é básica, ela é introdutória, ela é necessária. É através da escuta que a gente apoia, acolhe, ajuda, ouve de verdade, ouve o que não é dito. Você sabe escutar além das palavras, além do seu ouvido. Você escuta através dos seus olhos, no que você observa a linguagem corporal do outro, no que você percebe a escolha das palavras, no que você percebe o tom de voz, toda a expressão facial, todo o contexto em que aquela história surgiu. Então, essa é uma habilidade que, por exemplo, profissionais da psicologia têm muito bem desenvolvida, geralmente, os bons profissionais. Mas outros profissionais talvez não. Professores têm, vou falar, porque eu sou professora há 40 anos. Nós temos uma tendência a ter uma boa oratória, não ter dificuldade para falar em público, mas uma certa dificuldade para saber ouvir com paciência, né? Nesse nível de profundidade, sem julgamento. Então, isso para dizer, gente, que a experiência na área vai ser útil. E ouso dizer que a experiência em qualquer área. Mas eu venho da área da educação. Ótimo, sorte sua. Vai poder aproveitar muito, mas tem muito ainda o que aprender, tá? Já vou avisando. Eu venho da área da saúde. Ótimo, sorte sua. Já vai ter muita coisa que você vai aproveitar. Você é pediatra, olha que maravilha. Você tem todos os dias no seu consultório pais e mães para poder atender, para poder orientar, ajudar, acolher, apoiar, ensiná-los a desenvolver habilidades. Você já tem o público. Eu sou assistente social. Nossa, olha como você vai poder ajudar não só aquela família, mas toda uma comunidade, talvez transformando gerações. Então, olha quantos profissionais. Eu sou TO. Puxa, você pode transformar a vida de uma pessoa, né? Puxa, eu sou nutri, eu sou fono, eu faço os exercícios, eu faço atendimento dos filhos, mas depois eu preciso da ajuda dos pais, eu preciso orientar esses pais. Você pode se beneficiar de um bom curso de educação parental, porque você vai aprender a ser também, além disso que você já é, também um educador ou uma educadora parental, que vai saber como orientar pais e mães. Vejam que um bom curso de educação parental vai te trazer esses conteúdos básicos que vão te diferenciar dos outros profissionais da sua área, que vão te trazer um destaque no seu círculo, né, de profissionais, ou às vezes até uma questão geográfica, no seu bairro, na sua cidade, na sua região. Você talvez seja o único ou a única profissional que tem essa formação, que tem esse conhecimento, que sabe falar com pais e mães, que sabe ouvir pais e mães, que sabe criar esse vínculo, essa ligação através desse acolhimento que eu falei, né? Essa conexão, e que vai saber ajudar pais e mães a desenvolverem essa consciência que eu falei lá no começo, para que eles possam também serem pais e mães conscientes, responsáveis, empáticos, positivos para ajudar seus próprios filhos. Então, gente, tem que ter experiência? Não. Tem que ter conhecimento. Tem que ter 3 coisas. É engraçado porque é uma sigla, não sei se vocês conhecem. Conhecimento, guarda aí. Habilidade, atitude. Conhecimento, habilidade, atitude forma competência. Então a gente brinca que é a sigla CHA, né? Então o que são essas competências que os educadores parentais precisam desenvolver? Precisam conhecer a parte teórica, assim, de alguns assuntos básicos. Esse conhecimento da teoria e da prática, conhecer as ferramentas, conhecer as atividades, conhecer as estratégias, como que eu ensino isso para os pais, como que eu faço essa atividade, como que eu ajudo os pais a refletirem, como que eu desenvolvo isso em mim, como que eu sou um exemplo de empatia para os pais, de encorajamento para os pais também se tornarem exemplos de encorajamento para os próprios filhos. Como que eu vou, olha, eu vou usar até aspas, tá? Convencer os pais a não baterem nos filhos. Eu não vou fazer isso. Você não vai convencer ninguém a nada. Você vai trazer fatos, dados que comprovam os resultados na hora, imediatos, e os resultados em longo prazo da punição. Você vai trazer vivências, atividades para os pais sentirem na pele
o que significa a punição. Não só na hora, as marcas, os traumas, mas também no futuro. E se necessário, você vai ter toda uma orientação de resgatar memórias de infância, de como acolher, ajudar aos pais cuidarem das suas próprias feridas, das suas próprias crianças feridas, para poderem, né, usar de autocompaixão, autorrespeito, autocuidado, para poder ter esse equilíbrio emocional, essa autorregulação, para poder educar, orientar, ajudar, né, os seus próprios filhos. Então, é possível ser um educador, uma educadora parental, mesmo se eu não venho dessas grandes áreas, né, da saúde, da educação, por exemplo? Sim, o importante é você aprender, por isso conhecimento, desenvolver habilidades, ter essa atitude. Você pode se especializar em alguns assuntos se você quiser. Por isso a importância da boa formação, gente. É tão importante quanto a experiência. Então as pessoas ficam preocupadas com a experiência na área. Uma boa formação já te traz essa experiência, já te traz esses conceitos. E aí é nos primeiros passos. Você começa organizando o formato que for mais confortável para você. Vai ser um workshop, vai ser um curso, vai ser um atendimento individual, vai ser uma palestra, vai ser uma roda de conversa. Você vai ajudando os pais a lidarem com pequenos conflitos que você se sente mais confortável para orientar, para ajudar. E aí esses pais e mães vão se sentir cada vez mais capazes, né, para poder lidar com os conflitos, com os desafios do dia a dia da parentalidade mesmo, que não são poucos, tá? Vocês concordam com esses 3 grandes mitos, gente? Que é preciso ser pai e mãe, que é preciso ter a família perfeita, ou que é preciso já ter muita experiência em alguma área dessas que eu mencionei? E que outros mitos vocês conhecem? Vocês já ouviram aquele que eu mencionei rapidinho do que essa tal de educação parental, ela é permissiva, as crianças podem fazer o que quiserem. Esse é um mito também, tem gente que acha isso, sabia? Queridos, muito obrigada, uma ótima semana para todos, né? Esse começo de mês ainda, esse começo de ano, que seja um ano maravilhoso para todos nós, cheio de conhecimento, de habilidades, de atitudes, que a gente consiga desenvolver essas competências todas para cada vez mais relacionamentos saudáveis, relacionamentos que são harmoniosos, pacíficos. É isso que nós queremos dentro das nossas casas e em todas as sociedades, né? Vamos torcer por isso, vamos fazer a nossa parte. Fiquem bem, obrigada, até!